que há de mais atual em termos de legislação inclusiva. Nada obstante isso, nós vivemos miseravelmente em termos de efetividade desses conteúdos. Eu costumo dizer que a sociedade brasileira é uma espécie de feudalismo high-tech. Nós temos muito avanço tecnológico para poucas pessoas e a natureza das relações sociais que praticamos por aqui é basicamente primitiva, ou medieval. É claro que estados como o Paraná, que estão bem mais avançados do que a maioria dos outros estados da federação, eu sei que tem nós temos as nossas raízes tupiniquins, né, comuns, mas é claro que vocês tiveram a felicidade, até pela cultura, pela formação, pela origem, de avançar um pouco mais. O ideal é que não haja grandes diferenças interregionais num país continental como o nosso, mas a luta é comum. De modo que temos uma plataforma normativa muito avançada, mas nós não temos uma postura política e social adequada a isso. E nem há quem buscar a efetividade desses direitos. Sobre isso, em 2014, eu fui fazer uma palestra lá no Conselho Nacional de Justiça, para juízes do Brasil inteiro, juízes, desembargadores, ministros, inclusive estavam presentes alguns juízes aqui do Estado. E eu comecei a palestra perguntando sobre a Convenção de Nova York e, para minha surpresa, os colegas não conheciam a Convenção de Nova York. Depois, em termos didáticos, eu fiz questão de ressaltar que a Convenção de Nova York tem a mesma estatura normativa do artigo 5º da nossa Constituição, porque foi introduzida no Brasil com base no artigo 5º para 3º, que é aquele que diz que todo tratado de direitos humanos, quando incorporado com quórum qualificado em 2 votações pelas 2 câmaras, alto e baixo, vira norma constitucional. Isso significa, sabe o quê? Que essas normas não podem ser sequer revogadas, porque elas são cláusulas pétreas, porque elas são normas constitucionais. E no caso da Convenção de Nova York, nós também ratificamos o chamado protocolo facultativo, do qual poucos têm notícia. O protocolo facultativo, que é anexo à Convenção de Nova York, estabelece uma característica assim singularíssima. Ela restringe a jurisdição interna dos países que o apoiam. O protocolo facultativo diz aqui: os Estados partes presem o protocolo. Não tem o comitê considerará inadmissível a comunicação tal. Qualquer Estado parte do presente protocolo reconhece a competência do comitê sobre os direitos das pessoas com deficiência para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupos de pessoas ou em nome deles sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da Convenção pelo referido Estado parte. Aí na letra D do artigo 2, dá como contingência o pressuposto que tenham sido esgotadas no âmbito interno os recursos disponíveis para esse fim, salvo aqueles casos em que esses recursos não estão funcionando a contento, caso da morosidade da justiça, morosidade clássica da justiça brasileira. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer conflito de interesse que envolva direito de pessoa com deficiência no Brasil, não é o Supremo Tribunal Federal que detém a última palavra, mas sim o Comitê da ONU para os fins da aplicação das regras da Convenção de Nova York. Isso é grave no bom sentido, mas até agora nenhuma denúncia nesse sentido foi feita no Brasil, porque desconhecemos solenemente esse predicado. O Brasil, eu não sei nem se os congressistas sabiam disso, mas eles aprovaram exatamente a restrição da soberania brasileira, no que fizeram bem, no que diz respeito a essas questões. A pauta dos direitos humanos das pessoas com deficiência
não são resolvidas em última instância no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. A competência última é do comitê. Aí você pergunta, mas como é que vai acontecer isso? O comitê reconhece a ilegitimidade de um provimento judicial e comunica ao Brasil que ele está em mora e que a jurisprudência tem de se reformar. Aí o governo do Brasil manda um ofício para o Supremo Tribunal Federal, aconteceu isso. Aí o Supremo tem duas alternativas: ou muda a jurisprudência, ou eles podem ser submetidos a impeachment, ou violação constitucional expressa e deliberada. Deu para entender? Há mecanismo. Agora nos falta pujança para atuar. Essa aqui é a realidade. Bom, vamos lá. Então nós temos pauta normativa eficaz, importante, atual, que dignifica as pessoas. Mas nós não temos uma plataforma cultural suficiente para realizar esses normativos. Eu vou passar isso aqui. Que é a inclusão das pessoas com deficiência. Conceitua-se inclusão, essa é uma definição do professor Romeu Sassari. Eu chamo o pai, o príncipe da alteridade no Brasil. Conceitua-se inclusão social como um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com deficiência, além de outras pessoas como os idosos, e simultaneamente estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui então um processo bilateral, que tem que ter a participação da pessoa. A pessoa com deficiência não pode ficar enclausurada, né? Ela tem que desejar, e normalmente isso acontece, mas das vezes as pessoas se fecham em si, em suas casas, porque não encontram um recepcionamento adequado por parte da sociedade, das pessoas, enfim. Como é que uma pessoa vai sair na rua para andar nas calçadas que nós temos pelo Brasil? Vocês reclamaram aqui de calçada, mas no Recife, o professor Chico Lima, que foi o fundador do Centro de Estudos Inclusivos da Universidade Federal de Pernambuco, disse uma metáfora para mim que eu nunca mais me esqueci. Andar nas calçadas do Recife é mais fácil um cego andar no meio de um tiroteio do que nas calçadas do Recife. Mais ou menos assim. É mais fácil ele escapar de um tiroteio lá da polícia no Rio, no Morro do Rio, do que ele andar pelas calçadas do Recife. É terrível. Inclusão social constitui, portanto, um processo bilateral na qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam em parceria equalizar problemas, decidir sobre soluções, efetivar a equiparação de oportunidades para todos. Antes de mais nada, é preciso reconhecer as diferenças conceituais entre o que é integração, o ajustamento da pessoa ao meio social, e o que é inclusão, a adaptabilidade razoável do meio social à pessoa, toda ela. É nisso que consiste a revolução carreada pela Convenção de Nova York e depois consolidada pela Lei Brasileira de Inclusão. É que antes a pessoa era deficiente, agora a pessoa é pessoa, apenas com um traço que a singulariza, que é exatamente a deficiência, qualquer que seja ela, e qualquer que seja o grau de intensidade da deficiência. É importante que se diga isso. Não há hierarquia entre as deficiências. A pessoa pode ter deficiência física, intelectual, sensorial, múltipla, psicossocial, inclusive, pessoa depressiva permanente, né? De tipo médio, intenso, grave, moderado ou leve, e é a mesma figura sujeita à legislação, ao beneficiamento dessa legislação. Então a diferença é essa. Antes a pessoa se incluía por enxerimento, como é dito em Pernambuco. Ele se virava nos 30 para poder chegar lá. Agora não, quem tem que arrumar a casa para receber todo mundo, né, pelo princípio inclusivista, que não exclui ninguém, é a sociedade, é o meio, é o Estado. Entendeu? Mas aí você vê as empresas, os empresários espertalhões, muitas vezes, ficam querendo fraudar a lei de cotas, por exemplo, que reserva um coeficiente do seu corpo de empregados para pessoas com deficiência. Eu fiz todo tipo de pesquisa e não encontrei pessoa com deficiência qualificada para que eu empregasse. Olha,
Ele não faz capacitação de empregado sem deficiência, porque ele não faz capacitação de empregado com deficiência. Isso é uma falácia. E o pior é que o Tribunal Regional do Trabalho, Ricardo, não está aqui para fazer, de São Paulo, acolheu essa tese maluca, irresponsável, por falta de conhecimento. Lembra daquela palestra que eu fiz em 2013, para reserva de vaga para concurso de juiz para pessoa com deficiência? Até aquela ocasião não havia um juiz sequer que tenha ingressado na magistratura por via de cota. A presidente do Tribunal do Trabalho de Brasília lá chegou no fim, muito compadecida: olha, professor, aqui nós fazemos editais com reserva de vaga tal. Para juiz? Não, para servidores públicos. Então a pessoa com deficiência pode ser juiz, pode ser servidor. Isso já marca essa cultura da qual eu estou me referindo e que choca com a normatização. As pessoas não têm sabedoria, vamos dizer assim, para aplicar adequadamente essas regras. Por isso que eu tenho um sonho, é o de formar nas universidades capacitadores e capacitados para esse exercício. Na pós-graduação da Universidade Católica, quando eu ensino em Pernambuco, nós temos uma disciplina católica chamada Direito Inclusivo e Cidadania. Nós não ensinamos direito para esse povo. Nós enfatizamos o conhecimento jurídico dentro de uma perspectiva mais abrangente, mais universal, que é o que convém à inclusão. E o interessante é que advogados, promotores, juízes, defensores públicos, procuradores, saem de lá encantados, ficando contabilizando rota acessível, se apercebendo melhor das monstruosidades com as quais a gente tem que lidar todos os dias. Não é isso que eu estou falando? E esse é a grande ideia. E na época do Antônio José, que era secretário nacional, eu lutei muito. Você tem que estabelecer educação continuada para os formadores de opinião e também, sobretudo, para os operadores do direito. Nunca fui ouvido. Então eu fico fazendo o meu trabalho de formiguinha e já é bom encontrar pessoas generosas como você. Bom, sem essa compreensão não é possível formar juízo abalizado a respeito de qualquer das inúmeras questões inclusivas que envolvam pessoas com deficiência. Esse problema persiste na judicialização dessa matéria e é por isso que a Convenção de Nova York possui um anexo, protocolo facultativo, do qual eu já me referi há pouco. Eu tenho as minhas dúvidas sobre se o Congresso Nacional, quando ratificou a Convenção e o protocolo facultativo, que a ratificação poderia ser de um, de outro, de ambos. A ratificação foi de ambos os documentos. Tinha o alcance tinha a percepção exata dessa relevância. Bom, esse quadro, ele mostra mais ou menos como se deu a evolução até chegarmos ao conceito universal de inclusão. Na exclusão, que está associada à escravização, vocês veem que só um pequeno núcleo social estava ambientado na cidadania. Exclusão lembra escravagismo. Na sequência veio a segregação, que lembra o apartheid. Né? Notem que eles eram reconhecidos como pessoas, mas não podiam compartilhar dos benefícios da sociedade. Viviam lá o seu mundo, a lá. Depois esse grupo apartado foi integrado de forma segmentada no meio social. É a cultura da integração que lembra preconceito, discriminação proativa e os guetos nova-iorquinos, por exemplo. E finalmente a inclusão, que evoca a liberdade e a vida plena em igualdade de condições para todos, sem exceção de ninguém, pois o conceito de maioria, pós-modernamente falando, é igual ao todo. Isso aí lembra de matemática, né? Primária. A maior parte de um conjunto não é a maioria dele. Isso é um registro liberal, democrático, que é utilizado para aferir a vontade da população, a vontade política da população e outros jogos. Mas, do ponto de vista da inclusão, ou é todo mundo ou não é ninguém. Se, por exemplo, eu tivesse aqui
falando essas bobagens aqui para você, e não tivesse esse moço fazendo a tradução para língua brasileira de sinais, para quem dessa linguagem necessita, eu simplesmente me recusaria a fazer a fala, porque eu não poderia simplesmente condená-lo a não participar em igualdade de condições é a mesma coisa dessa sala de aula. Se a universidade não prover esses recursos, não pode. Porque você não. É a mesma coisa que excluir, segregar, escravizar as pessoas, qualquer que seja ela. A ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, entrou há alguns anos atrás, já depois do advento da Convenção, no Supremo com a ADIM, para suspender a obrigação legal de incluir na programação aberta, parece que um percentual, salvo engano, 40%, eu não me recordo, de audiodescrição, que é uma técnica assistiva para fazer com que cegos vejam, através da audição. Não é? E interessante que as pessoas cegas, quando a peça é audiodescrita, assimilam muito mais conteúdo do que a gente enxerga. Um exemplo clássico é você assistir um filme com língua estrangeira, você lê a legenda, você não, às vezes perde por conta das imagens, né? Você prefere ver as imagens a ler o texto da legenda. E aí você sai do filme tendo que assistir de novo porque não assimilou todo o conteúdo. Um cego que assiste a mesma peça fílmica com audiodescrição sai muito mais ricamente informado do que nós outros. Entendeu? Parece que o Reis tem programado uma experiência dessa aqui amanhã, né? Enfim, então o ministro Marco Aurélio simplesmente deu essa liminar, no sentido de suspender. E o argumento é o mais cruel do mundo. É uma barreira atitudinal, um preconceito de natureza econômica. É custo. O custo é alto para montar o sistema de audiodescrição no percentual exigido pela lei. Aí, por causa disso, o ministro chegou e disse que era inconstitucional. Quer dizer, direitos humanos valem menos do que a capacidade de investir das empresas que estão legalmente obrigadas a fazê-lo. Onde é que nós estamos? Que Supremo é esse? Basta acreditar em certo. Não, sim, claro, eu disse aqui ao meu amigo ali que o maior aliado das pessoas com deficiência é o acaso. Basta que alguém sofra um contratempo, um sinistro e que vivencie as limitações que decorram disso para começar a compreender as dificuldades pelas quais todo mundo sofre. Agora, isso não exclui as pessoas sem deficiência que têm acessibilidade, né? E esse é o futuro. Acessibilidade sem cidadania, portanto, é uma construção inútil. Não adianta garantir rota acessível se o sujeito pega e estaciona o carro na frente. Não é? Só serve mesmo para ganhar propina.